Já faz quase um mês que eu tô vivendo essa situação estranha aqui no meu apartamento e, sinceramente, nem sei mais o que pensar. No começo eu ficava com medo, mas agora já virou meio que rotina, sabe? Todo dia é a mesma coisa. Tô ali corrigindo as provas dos meus alunos ou preparando aula e começo a ouvir aqueles cochichos vindos do apartamento do lado. E não é TV não, porque depois de tanto tempo morando aqui, já aprendi a diferença. Som de televisão é uma coisa, agora isso que eu escuto é outra bem diferente. É como se fosse uma conversa mesmo, mas sempre baixinha, quase num sussurro. Quando me mudei pra cá, achei que tinha dado sorte. O aluguel cabia no meu bolso de professora recém-formada. E a vizinha era uma senhora bem quietinha, a dona Célia, que quase não saía de casa. Mas aí comecei a reparar em umas coisas estranhas. Todo fim de tarde, lá pelas 6 horas, a TV dela liga sozinha. E não é só isso não. Às vezes, quando tô na janela estendendo roupa, dá pra ver ela sentada no sofá conversando, como se tivesse alguém do lado dela. Mas não tem ninguém ali. Pelo menos ninguém que dê pra ver, né? E o mais esquisito é que ela sempre responde, dá risada, serve café, como se realmente tivesse uma pessoa fazendo companhia pra ela. Deixa eu contar o que aconteceu ontem à noite, que foi a gota d'água pra mim. Era mais ou menos 11 horas. Eu estava ali na cozinha, esquentando um leite porque não conseguia dormir. De repente, escutei a dona Célia falando mais alto que o normal. Sabe quando você percebe que a pessoa tá meio nervosa? Então era assim. Ela falava coisas tipo, não, hoje não, e por favor, agora não. Fiquei preocupada, né? Afinal, uma senhora morando sozinha, falando daquele jeito no meio da noite. Aí fiz o que qualquer pessoa faria. Fui até a porta dela para ver se estava tudo bem. E foi aí que aconteceu a coisa mais estranha de todas. Quando eu estava quase batendo na porta, escutei uma voz de homem respondendo ela. Mas não era uma voz normal, não. Era como se viesse de muito longe, meio abafada, sabe? E o pior é que eu conhecia aquela voz de algum lugar. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. E então a voz parou. E logo depois ouvi os passos da dona Célia vindo em direção à porta. Quando a dona Célia abriu a porta, ela nem pareceu surpresa em me ver ali. Tava com um roupão velho, o cabelo todo branco preso num coque meio desfeito. Ela olhou para mim com aquele jeitinho dela, meio cansado, e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Fiquei sem graça, né? Como é que eu ia falar que tinha escutado uma voz de homem no apartamento dela? Mas aí, quando eu olhei por cima do ombro dela, vi uma coisa que me deixou gelada. Tinha uma xícara de café fumegando na mesinha de centro e do lado dela ainda tinha a marca afundada no sofá, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. No outro dia de manhã, não aguentei a curiosidade e resolvi perguntar para Dona Ivete, a vizinha do andar de baixo, sobre a Dona Célia. Foi aí que fiquei sabendo de toda a história. Ela me contou que o marido da Dona Célia tinha falecido fazia uns 5 anos, mas o mais estranho é que vários moradores do prédio juravam que ainda viam ele por aí. A Dona Ivete falou que já tinha encontrado ele várias vezes subindo a escada, sempre no mesmo horário que ele costumava voltar do trabalho quando era vivo. E não era só ela, não. O porteiro, seu Zé, também já tinha visto. E o pior é que ele falou igualzinho a voz que eu escutei naquela noite, meio abafada, como se viesse de longe. E no dia que eu fiquei sabendo disso tudo, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Eu estava voltando da escola, já era quase 6 horas da tarde, e quando saí do elevador, vi a porta do apartamento da Dona Célia entreaberta. Na mesma hora gelei, porque todo mundo sabe que senhora que mora sozinha não deixa a porta aberta assim, né? Fiquei parada ali no corredor, sem saber se batia na porta ou se chamava alguém.
Foi quando escutei ela conversando com alguém lá dentro, toda animada, falando sobre a novela. E dessa vez eu escutei bem claro, uma risada de homem, igualzinha àquela voz abafada da outra noite. Daí aconteceu uma coisa que me arrepia só de lembrar. Quando eu estava ali parada, sem saber o que fazer, a porta abriu mais um pouquinho sozinha, sabe? Como se alguém tivesse empurrando ela bem devagar. E pela fresta, eu vi a dona Célia sentada no sofá, sorrindo, olhando para o lado como se tivesse alguém ali com ela. Mas o que me deixou mais assustada foi que dava para ver perfeitamente a TV refletida no espelho da parede, e nesse reflexo, tinha sim alguém sentado do lado dela. Era a sombra de um homem, meio transparente, mas dava para ver direitinho que estava ali, assistindo TV com ela. Sabe o que é mais doido? Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção nos horários que essas coisas aconteciam. Era sempre igual. 6 horas da tarde a TV ligava, e lá pelas 8h30 começava a conversa deles. Igualzinho quando ele era vivo, pelo que a dona Ivete me contou. Parece que ele manteve a mesma rotina, sabe? Como se para ele nada tivesse mudado. E a dona Célia? Ela agia como se fosse a coisa mais normal do mundo ter o marido ali, todo dia, assistindo novela com ela. Até café ela fazia para 2, sempre no mesmo horário. E ontem aconteceu uma coisa que me fez entender tudo de um jeito diferente. Eu estava chegando em casa mais tarde que o normal, já passava das 9, e encontrei a dona Célia no corredor. Ela estava chorando, toda tristinha. Quando perguntei o que tinha acontecido, ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrima e falou: "Hoje ele não veio. É a primeira vez em 5 anos que ele não vem." Foi aí que caiu a ficha. Não era que ela estava ficando maluca, não. Ela sabia direitinho o que estava acontecendo. Sabia que não era normal, mas também não ligava. Para ela, era só um jeito de continuar tendo um pouquinho do amor da vida dela por perto. E desde aquele dia, a dona Célia mudou completamente. Antes ela ficava sempre em casa, mas agora começou a sair mais, conversar com os outros moradores, até me chamou para tomar café uma tarde dessas. E sabe o que ela me contou? Que depois daquela noite que ele não apareceu, ela sentiu que era hora de começar a viver de novo. Não que ela tenha esquecido dele, longe disso, mas é como se ele tivesse dado um jeito de mostrar para ela que a vida continua, sabe? E o mais interessante é que agora, quando a gente escuta a TV ligada no apartamento dela, é só a TV mesmo. Nada de conversas baixinhas, nada de risadas misteriosas. Mas tem uma coisa que até hoje eu não consigo explicar. No dia que ajudei ela a arrumar umas coisas antigas, encontramos uma foto dele na gaveta, já meio amarelada. E quando vi a foto, meu sangue gelou. Era igualzinho à sombra que eu tinha visto naquele dia, refletida no espelho. Até a posição que ele sentava no sofá era a mesma. A dona Célia guarda essa foto até hoje na mesinha de cabeceira e às vezes, quando passo em frente ao apartamento dela às 6 da tarde, ainda sinto um arrepiozinho na nuca, como se ele estivesse ali, só que agora apenas cuidando dela de longe. Deixa eu contar o final dessa história toda, porque até hoje eu fico pensando nisso. Faz uns 3 meses que eu percebi que as coisas começaram a voltar ao normal, sabe? A dona Célia agora participa até do bingo das senhoras aqui do prédio toda quinta-feira. Mas às vezes, quando a gente está conversando, ela ainda fala dele com aquele sorrisinho no rosto. Não é mais aquela tristeza de antes, não. É como se ela tivesse feito as pazes com tudo o que aconteceu, entende? E ela me disse uma coisa que nunca vou esquecer, que aqueles 5 anos que ele ficou visitando, ela foram um presente, um tempinho a mais que eles tiveram juntos para se despedir direito. Agora, toda vez que eu chego em casa, lá pelas 6 horas, ainda olho para o apartamento dela, meio que esperando ouvir aquelas conversas de antes. Mas só o que tem é o barulho da TV mesmo, como em qualquer outra casa. E sabe o que é mais doido? Nunca mais ninguém do prédio viu aquela sombra nas escadas, nem ouviu aquela voz abafada. É como se ele tivesse cumprido algum tipo de missão
e seguido em frente. Às vezes, eu me pego pensando se tudo isso foi real mesmo ou se a gente inventou essa história toda na nossa cabeça. Mas aí eu lembro da foto na gaveta, do cafezinho sempre pronto para dois e do jeito que aquela marca no sofá ficava. E sei que tem coisas nessa vida que a gente nunca vai conseguir explicar direito. Sabe quando você sente que tem alguma coisa errada acontecendo, mas não consegue explicar direito o que é? Então, foi mais ou menos assim que tudo começou lá no prédio onde eu morava com meus colegas da faculdade. A gente dividia um apartamento no 3º andar. Era um lugar bem normal, desses que você encontra em qualquer cidade grande. Todo mundo se conhecia, tinha aquela coisa de vizinho que empresta açúcar, que cuida das plantas do outro quando viaja, sabe como é, né? Mas daí, no meio do ano passado, chegou esse morador novo no 5º andar. E nossa, parece que tudo mudou da água pro vinho. No começo, eram só umas coisinhas bestas que a gente nem ligava muito, mas depois foi ficando cada vez mais estranho, mais pesado, de um jeito que você não faz ideia. E aí começou aquela coisa triste dos bichinhos sumirem. A primeira foi uma gatinha siamês que morava com uma senhora do 2º andar, um animal que ela tinha há mais de 10 anos. Todo mundo ajudou a procurar, botou cartaz, perguntou para Deus e o mundo, mas sumiu sem deixar rastro, como se tivesse evaporado. Depois, foi a vez do cachorrinho de uma família do 4º andar desaparecer. E não demorou muito para a gente ficar sabendo que até o hamster das crianças do 1º andar tinha sumido também. E junto com esses sumiços começou aquela coisa esquisita dos barulhos de madrugada. Era um negócio sinistro, viu? A gente escutava uns arrastar de móveis lá em cima, umas batidas na parede e, pior que tudo, às vezes dava para ouvir uma cantoria numa língua que ninguém nunca tinha escutado antes. No começo a gente achou que era coisa da nossa cabeça, sabe? Mas não tinha como negar que todo mundo que entrava no prédio começou a sentir a mesma coisa ruim. Era tipo um peso, um aperto no peito que ia aumentando conforme você subia as escadas. E quando chegava perto do 5º andar, então... Nossa, dava uma sensação horrível. Parecia que tinha alguma coisa errada ali. O pior é que o novo morador quase não aparecia. Ninguém sabia direito como ele era. As poucas vezes que alguém encontrava com ele no elevador, ele ficava num canto, quieto, sempre usando umas roupas escuras e carregando umas sacolas pretas. Até o zelador, que conhecia todo mundo, falou que tinha algo de estranho nele, que nunca tinha visto nada igual em 30 anos de profissão. Daí um dia eu estava voltando tarde da faculdade, devia ser umas 11 da noite, e quando eu estava subindo a escada, porque o elevador estava quebrado, comecei a ouvir aquela cantoria de novo. Mas dessa vez estava mais alta, mais clara, e vinha direto do apartamento dele. E junto com a cantoria tinha um cheiro forte, meio doce, mas ao mesmo tempo ruim, sabe? Daqueles que embrulha o estômago. E o que me deixou mais assustado foi que, misturado com tudo isso, dava para ouvir uns barulhos que pareciam de animal, mas não era um barulho normal, não. Era como se o bicho tivesse sofrendo. Na hora eu gelei, fiquei parado ali na escada sem saber o que fazer, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Foi aí que eu resolvi fazer uma coisa que, olha, até hoje não sei se foi a decisão mais esperta. E então, vendo que não tinha ninguém na escada, eu subi mais alguns degraus, bem devagar, tentando não fazer barulho. Quando cheguei mais perto da porta do apartamento dele, os sons ficaram mais claros. Dava para ouvir ele falando umas palavras estranhas que não faziam sentido nenhum, e o cheiro estava ainda mais forte. Mas o que me deixou mais apavorado foi quando eu vi uma luz vermelha passando por baixo da porta, piscando igual vela, e umas sombras se mexendo. Era como se tivesse mais de uma pessoa lá dentro, sabe? Fiquei ali parado, tremendo que nem vara verde, sem conseguir me mexer, enquanto ouvia aqueles barulhos horríveis.
Nessa hora eu juro que queria ter descido correndo, mas minhas pernas não obedeciam. Daí, do nada, tudo ficou em silêncio. Um silêncio tão pesado que dava para ouvir meu próprio coração batendo. E foi nesse momento que eu escutei passos vindo em direção à porta. Nossa, nunca senti tanto medo na minha vida. Sem pensar duas vezes, desci aquelas escadas que nem um doido, pulando de 2 em 2 degraus. Quando entrei no meu apartamento estava ofegante, suando frio, e meus colegas até perguntaram o que tinha acontecido, mas eu não consegui falar nada. Como é que eu ia explicar uma coisa dessas? Quem ia acreditar em mim? Depois dessa noite, eu comecei a prestar mais atenção em tudo. E aí, acredita que descobri que ele só saía de casa bem tarde da noite? Às vezes eu ficava acordado estudando e via quando ele descia, sempre com aquelas sacolas pretas. Uma noite eu resolvi espiar pela janela do meu quarto, que dava vista para o estacionamento, e vi ele colocando as sacolas no porta-malas do carro. Mas o que me deu mais aflição foi quando percebi que as sacolas que ele levava pareciam mais pesadas do que as que ele trazia de volta. Fiquei matutando aquilo na minha cabeça, ligando os pontos, os animais sumindo, aqueles barulhos esquisitos, as sacolas. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali, e quanto mais eu pensava, mais sentido fazia. Não demorou muito para eu começar a fazer umas pesquisas na internet, sabe? E o que eu descobri me deixou ainda mais assustado. Achei um monte de coisas sobre rituais que usavam sacrifício de animais, sobre símbolos estranhos que eram igualzinhos aos que eu tinha visto rabiscados nas sacolas dele. Teve uma noite que eu até sonhei com aquilo tudo. Acordei todo suado, com o coração na boca. O pior é que quando eu tentava conversar com alguém sobre isso, as pessoas me olhavam como se eu fosse maluco. Até meus colegas de apartamento começaram a dizer que eu estava ficando paranoico, que era só coincidência. Mas eu sabia, no fundo eu sabia que não era coisa da minha cabeça. Um dia, depois de muito pensar, resolvi fazer uma coisa meio arriscada. Como eu sabia que ele sempre saía tarde da noite, fiquei esperando ele sair com as sacolas dele. Assim que vi o carro dele deixando o estacionamento, subi até o 5º andar. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar a lanterna do celular. Quando cheguei na porta do apartamento dele, comecei a sentir aquele cheiro forte de novo, mesmo ele não estando lá. Era um cheiro que grudava no nariz, sabe? Daqueles que você não esquece mais. Encostei o ouvido na porta para ter certeza que não tinha ninguém lá dentro, e foi aí que notei uma coisa que me deixou mais apavorado ainda. Tinha umas marcas estranhas riscadas na porta, mas eram tão pequenas que só dava para ver chegando bem pertinho. E não é que as coisas começaram a piorar depois dessa noite. Os barulhos ficaram mais altos, mais frequentes. A gente começou a escutar uns gritos abafados vindos lá de cima, e o cheiro, nossa, aquele cheiro horrível, começou a descer pelos dutos de ventilação, chegava até na garagem do prédio. Todo mundo reclamava, mas ninguém tinha coragem de bater lá na porta dele para falar alguma coisa. Até o síndico, que era todo durão, ficava meio sem jeito quando alguém tocava no assunto. E sabe o que é mais estranho? As pessoas começaram a evitar usar o elevador. Preferiam subir pela escada mesmo, só para não ter que passar pelo 5º andar. Era como se todo mundo soubesse que tinha algo errado acontecendo ali, mas ninguém queria falar sobre isso. A gota d'água foi quando o porteiro me contou uma coisa que eu nem acreditei na hora. Ele falou que tinha visto o vizinho do 5º andar entrando no prédio com uma sacola que se mexia sozinha. E não era tipo sacola balançando no vento, não. Era como se tivesse alguma coisa viva dentro, se debatendo. Nessa hora meu sangue gelou, porque eu lembrei de todos os bichinhos que tinham sumido no prédio. Mas o porteiro ainda me contou mais. Disse que nas câmeras de segurança dava para ver que o carro dele sempre voltava sujo de terra quando ele saía de madrugada com aquelas sacolas. Era como se ele estivesse indo em algum lugar afastado, sabe?
Um lugar onde ninguém pudesse ver o que ele estava fazendo. Mas aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Assim, do nada, ele simplesmente desapareceu. Num dia, ele estava lá, no outro sumiu sem deixar rastro. O apartamento ficou fechado, as contas começaram a chegar e se acumular na caixa de correio. O síndico até chamou a polícia, mas quando arrombaram a porta, não encontraram nada demais. Só tinha uns móveis velhos, umas velas pretas derretidas e uns desenhos esquisitos nas paredes. O mais estranho é que depois que ele sumiu, aquela sensação ruim, os barulhos, o cheiro, tudo foi embora junto. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei o que eu vi, o que eu senti. E até hoje, quando lembro daquela época, sinto um arrepio na espinha e agradeço por ter acabado. Mesmo que ninguém acredite em mim, eu sei que aquilo tudo foi real. Sabe aquelas decisões que a gente toma e depois se arrepende pro resto da vida? Pois é, tô aqui para contar uma coisa que aconteceu comigo faz uns meses e até hoje não consigo dormir direito por causa disso. Na época, eu estava desempregada, com as contas atrasadas e uma filha pequena para criar, então quando surgiu a chance de fazer faxina na casa do seu Renato, nem pensei duas vezes. Todo mundo aqui da rua conhece aquela casa verde no final da rua, né? Aquela que as crianças não passam nem na calçada e os cachorros ficam latindo toda vez que alguém chega perto. Mas eu nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração, ainda mais porque minha mãe sempre falou que quem tem fé em Deus não precisa ter medo de nada. Aí fui lá, precisando do dinheiro, achando que era só mais um trabalho comum. Quando cheguei na casa pela primeira vez, já percebi que tinha algo de diferente ali. Não era só a quantidade absurda de crucifixos nas paredes ou os espelhos cobertos com panos em todos os cantos. Era o cheiro. Um cheiro estranho, meio doce, que eu nunca tinha sentido antes, misturado com incenso e outras coisas que nem sei explicar direito. O seu Renato, um senhor que devia ter uns 60 anos, me recebeu na porta com um sorriso meio forçado. Ele usava um monte de cordão no pescoço, cada um com um tipo diferente de medalha ou amuleto, e ficava o tempo todo passando a mão neles, como se tivesse nervoso. Me explicou as regras da casa. Era para limpar tudo, menos o quarto no final do corredor do andar de cima. Aquele quarto, segundo ele, guardava coisas importantes demais para qualquer pessoa mexer. Nos primeiros dias de trabalho, até que foi tranquilo, sabe? Eu chegava cedinho, abria todas as janelas para ventilar aquele cheiro esquisito e começava a limpeza. O seu Renato ficava sempre por perto, me seguindo com os olhos enquanto eu limpava, como se tivesse medo que eu fosse quebrar alguma coisa. E olha que tinha tanta coisa estranha naquela casa. Além dos crucifixos e espelhos, ele tinha umas garrafas com uns líquidos coloridos em cima dos móveis, umas ervas secas penduradas no teto da cozinha e uma coleção enorme de santos de todos os tipos. O que mais me incomodava era que volta e meia eu ouvia uns barulhos vindos lá de cima do tal quarto proibido. Parecia que tinha alguém andando, arrastando móveis, mas toda vez que eu olhava para o seu Renato, ele desconversava. Uma coisa que me deixava bem nervosa era que às vezes, quando eu estava limpando perto da escada que ia para o andar de cima, dava para ouvir uns sussurros. Não dava para entender o que diziam, mas parecia que eram várias vozes falando ao mesmo tempo, sabe? No começo pensei que fosse televisão ou rádio, mas aí percebi que o som só vinha quando o seu Renato saía para fazer compras. E toda vez que isso acontecia, os santos nas paredes pareciam ficar mais pesados, como se estivessem se movendo sozinhos. Eu sei que parece loucura, mas juro por Deus que é verdade. Tinha vez que eu estava passando pano nos móveis e sentia como se alguém tivesse me observando, mesmo não tendo ninguém no cômodo além de mim. Aí teve um dia que mudou tudo, sabe? Era uma sexta-feira
e o seu Renato tinha saído para resolver umas coisas no banco. Eu estava limpando o corredor de cima quando vi uma coisa brilhando embaixo de um tapete velho. Quando fui ver o que era, não é que era a chave daquele quarto? Meu coração começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Fiquei uns 10 minutos parada ali, olhando para aquela chave, pensando se devia ou não abrir. As vozes que sempre ouvia pareciam mais altas naquele dia, como se tivessem me chamando para entrar. E mesmo sabendo que não devia, mesmo com todo o meu corpo tremendo e uma voz na minha cabeça gritando para eu ir embora, acabei colocando a chave na fechadura. Na hora que abri a porta, senti um cheiro tão forte de vela e incenso que quase não conseguia respirar. O quarto estava todo escuro, só iluminado por umas velas pretas, e no meio tinha um altar coberto com um pano vermelho. Em cima dele tinha umas estatuetas que nunca tinha visto antes, umas que pareciam demônios, outras que lembravam aquele deus Exu que a gente vê em filme. Tinha também uns pratos com comida podre, garrafas com líquidos escuros e o que mais me assustou: umas bonecas de pano todas furadas com alfinetes, algumas até com fotos de pessoas presas nelas. Na mesma hora, comecei a rezar baixinho, sentindo minhas pernas ficarem moles e um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Naquela hora nem pensei direito, saí correndo daquele quarto e desci as escadas tropeçando em tudo. Minha vontade era sair correndo daquela casa e nunca mais voltar. Mas aí lembrei que tinha que trancar o quarto e colocar a chave de volta no lugar. Quando subi de novo, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a chave, juro que vi as estatuetas se mexendo sozinhas no altar. E uma delas parecia que estava me olhando. Fechei aquela porta com tanta força que fez barulho. Coloquei a chave embaixo do tapete e comecei a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria, todas as orações que eu conhecia. Nessa hora, senti um vento gelado passar por mim, mesmo com todas as janelas fechadas. Quando o seu Renato chegou e me viu sentada no sofá da sala, rezando e tremendo, ele ficou me olhando com um jeito diferente, como se já soubesse o que tinha acontecido. Não falou nada, só balançou a cabeça e disse: "Agora você entende por que algumas portas precisam ficar fechadas?" Peguei minhas coisas, falei que não podia mais trabalhar ali e fui embora sem nem olhar para trás. No caminho para casa, passei na igreja e acendi uma vela, pedindo proteção. Até hoje não consigo passar perto daquela casa verde, e quando alguém fala que está procurando emprego de faxineira, a primeira coisa que eu falo é para não aceitar trabalho na casa do seu Renato. Tem coisas nessa vida que é melhor a gente não saber que existe, e aquele quarto é uma delas. Nossa, nem sei por onde começar a contar o que aconteceu comigo. Até hoje, quando lembro disso tudo, meu corpo fica gelado. Sabe quando você passa por uma coisa tão estranha que nem acredita que é verdade? Então, foi mais ou menos assim. Eu trabalho como motoboy aqui em São Paulo faz uns 5 anos. E no começo desse ano, precisei alugar um quarto mais barato porque o aluguel onde eu morava estava muito caro. E aí achei esse lugar. Era um quarto nos fundos de um terreno bem apertado, desses que você encontra bastante aqui na Zona Leste. O preço estava bom, tinha banheiro só para mim e dava para guardar minha moto no quintal. Na hora nem pensei 2 vezes, já fui logo fechando o negócio. Mas se eu soubesse o que ia acontecer depois, tinha passado bem longe dali. No começo estava tudo tranquilo, eu saía cedo para fazer minhas entregas e só voltava de noite. O dono do terreno, seu Armando, morava na casa da frente. Era um senhor já de idade, desses bem quietos, sabe? Vivia usando um chapéu meio velho e andava pelo quintal falando sozinho. No início eu nem ligava muito para isso não, achava que era coisa de gente idosa mesmo, que às vezes fica meio sozinha e acaba conversando consigo mesma. Mas depois comecei a reparar que ele fazia isso toda noite, sempre depois das 10. E não era uma conversa normal não, era tipo um sussurro,
umas palavras que eu não conseguia entender direito. Às vezes ele ficava horas fazendo isso, mesmo quando estava chovendo. Aí foi que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Uma noite eu estava deitado na cama, tentando dormir depois de um dia cansativo de trabalho, quando escutei uns barulhos diferentes no teto. No começo, pensei que era rato, porque casa antiga sempre tem essas coisas, né? Mas não era não. Era tipo um arrastar de pés, bem devagar, como se alguém estivesse andando lá em cima. Só que não tinha como ter ninguém lá, porque era só o telhado mesmo. E junto com esse barulho, eu comecei a ver umas sombras passando pela janela. Não era sombra de árvore nem nada assim não, porque não tinha árvore perto do quarto. Era diferente, parecia que estava dançando, sabe? Um movimento que não era natural. Nessas horas, eu ficava duro na cama, sem conseguir me mexer direito de tanto medo. E as semanas foram passando, e esse negócio só piorava. Teve uma noite que eu cheguei mais tarde do trabalho, já era quase meia-noite, e vi uma cena que me deixou arrepiado dos pés à cabeça. Seu Armando estava lá no meio do quintal, com umas velas acesas em volta dele. Mas não era vela normal, não. Era daquelas velas pretas, sabe? E em volta dele tinha uns negócios que eu nunca tinha visto na vida. Uns bonecos feitos de pedaços de madeira, todos tortos, amarrados com uns fios que pareciam cabelo. Ele estava de costas para mim e não me viu, mas eu fiquei paralisado ali na entrada, sem saber o que fazer. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Depois daquele dia, eu fiquei muito assustado. Mal conseguia dormir direito. Toda vez que escutava qualquer barulhinho, já pulava da cama. E aí, numa manhã, faz uns 3 dias, aconteceu o pior. Quando abri a porta do meu quarto para ir trabalhar, quase caí para trás. Tinha um boneco igualzinho àqueles que eu tinha visto seu Armando fazendo. Só que esse era diferente. Era como se fosse uma miniatura minha. Tinha até uns pedaços de tecido parecidos com a jaqueta que eu uso para fazer entrega. Mas o que me deixou mais apavorado foi que o boneco estava todo queimado, cheio de marcas pretas, como se alguém tivesse passado fogo nele. Na hora, minhas pernas ficaram moles, e eu fiquei pensando se não era algum tipo de ameaça, sabe? Porque eu já tinha ouvido falar dessas coisas de macumba, mas nunca tinha visto de perto. Desesperado, passei a tarde toda procurando na internet sobre esse tipo de coisa. E o que eu descobri só me deixou mais assustado ainda. Tinha um monte de gente falando sobre um tipo de feitiçaria que usa bonecos assim, que serve para mandar espírito, assombração, sei lá o quê, para perturbar as pessoas. Eles chamam de enviar as sombras. E pelo que entendi, é por isso que eu estava vendo aquelas sombras esquisitas na janela do meu quarto. Agora tudo fazia sentido. Os sussurros do seu Armando no quintal, os passos no telhado, as sombras dançando. Ele estava fazendo algum tipo de trabalho contra mim, mas até hoje não sei o porquê. Será que eu tinha feito alguma coisa para irritar ele sem perceber? Olha, e não é que a coisa foi ficando cada vez mais pesada? Ontem mesmo, quando eu cheguei do trabalho, tinha mais 2 daqueles bonecos na minha porta. E agora não era só queimadura não, eles estavam todos retorcidos, como se alguém tivesse tentado quebrar. Fiquei com tanto medo que nem consegui entrar no quarto, dei meia volta e fui dormir na casa de um amigo meu. Liguei para ele do orelhão mesmo, porque meu celular estava lá dentro. E sabe o que é pior? Quando eu contei essa história para algumas pessoas do bairro, descobri que seu Armando já tinha morado em outros lugares por aqui, mas sempre acabava se mudando depois que os vizinhos começavam a reclamar de coisas estranhas. E agora estou aqui, desesperado, sem saber o que fazer. Já estou procurando outro lugar para alugar, mas não é fácil achar algo no mesmo preço. Ainda mais assim, de uma hora para outra. Todo dia, quando volto do trabalho, meu coração já dispara só de pensar no que posso encontrar. Hoje mesmo, antes de sentar para escrever isso tudo, vi seu Armando no quintal de novo, mas dessa vez ele estava olhando fixo para a janela do meu quarto, parado que nem estátua.
Quando percebeu que eu estava chegando, entrou rápido em casa. Tô com medo até de dormir, porque toda vez que fecho os olhos parece que tem alguém me observando. E aqueles passos no telhado continuam cada vez mais fortes. Eu nem sei mais o que pensar agora. O que me deixou mais apavorado foi que hoje, quando eu estava arrumando minhas coisas para tentar sair desse lugar, encontrei um papel dobrado embaixo da minha porta. Era tipo um pedaço de jornal velho, todo amarelado, e tinha uma reportagem que falava de um caso bem parecido com o meu. Uma moça que morava num bairro aqui perto também tinha um vizinho que fazia essas coisas estranhas. Ela começou a ver sombras e escutar barulhos, igualzinho eu. Só que no fim da reportagem dizia que ela tinha sumido do nada. Ninguém nunca mais viu. E sabe o que me gelou a espinha? A foto do vizinho dela era igualzinha ao seu Armando, só que a reportagem era de 15 anos atrás. Como pode ser a mesma pessoa? Ele nem parece ter envelhecido. Agora estou aqui no quarto de um colega, não volto mais para lá nem que me paguem. Deixei um monte de coisa para trás, mas não tem problema não. O mais importante é que eu consegui sair de lá vivo. Mas toda noite ainda acordo assustado, pensando que vou ver aquelas sombras dançando na parede ou encontrar mais um daqueles bonecos. E mesmo estando longe daquele lugar, às vezes ainda escuto uns passos, como se tivesse alguém andando no telhado. Será que isso nunca vai acabar? Tem horas que fico pensando se não era melhor ter ficado quieto, fingido que não via nada. Mas agora é tarde demais, né? Só espero que mais ninguém passe pelo que eu passei. Deixa eu falar uma coisa que não consigo tirar da cabeça. Ontem à noite, eu estava aqui na casa do meu amigo, tentando levar uma vida normal, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto do meu quarto antigo, todo bagunçado, com um monte daqueles bonecos espalhados pelo chão. E bem no meio da bagunça tinha uma vela preta acesa. A mensagem dizia assim: "As sombras sabem onde você mora agora." Na hora fiquei gelado, porque nunca tinha dado meu número para o seu Armando. Como ele conseguiu? Mostrei para o meu amigo e a gente foi direto na polícia fazer um boletim de ocorrência, mas eles falaram que não podiam fazer nada sem prova de ameaça real.